Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui o professor Paulo Cerqueira do Estúdio de Aprendizado Estatístico. E hoje, nós vamos aprender, a como fazer, e como calcular, intervalo de confiança para os nossos estimadores, assim como também para nossa variável resposta ajustada, como fazer previsão, tá, dentro do nosso modelo de regressão linear simples. Tudo bem? Tudo isso, um pouquinho de teoria e um pouquinho de prática lá no R. Então, prepara o teu caderno, prepara o teu notebook, bora produzir. Bom, pessoal, então aqui como continuação no modelo de regressão linear simples, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar a parte do intervalo de confiança, para os nossos estimadores, consequentemente para a nossa variável de resposta estimada, nosso modelo estimado, e assim como também na parte de predição. Mas antes da gente entrar, diretamente, cair de paraquedas dentro do nosso assunto de hoje, a gente precisa fazer uma breve revisãozinha, tá? Sobre esse tema, Então, o que nós temos aqui, e o que nós já sabemos a respeito dos nossos estimadores, é que o nosso intercepto, ele tem essa expressão aqui, e o nosso coeficiente, o nosso parâmetro angular, nosso coeficiente angular da reta de regressão, ela tem essa expressão aqui. Então, nós já vimos aqui, tá? E o que a gente precisa saber aqui é que a distribuição de probabilidade, para ambos os nossos estimadores, tá aqui, ambos vêm de uma distribuição normal, No caso do nosso parâmetro, o nosso intercepto aqui, nosso alfa chapéu, aí tá, a média está centrada em alfa, sigma quadrado, vezes essa expressão, tá? E o beta chapéu, está centrado na média, aqui beta, e a variância, sigma quadrado dividido por essa expressãozinha aqui, que é uma soma de quadrados aqui. Então, se a gente tem distribuição de probabilidade para os nossos estimadores, automaticamente, já que a nossa variável resposta estimada vai ser função desses estimadores, a nossa variável resposta também vai ter distribuição de probabilidade. Então, a gente viu também, a respeito do nosso modelo, que condicionado aqui, dado uma variável regressora, uma covariável x igual a xi, para ir variando de 1 até n, a nossa equação de regressão, ela é dada por essa expressão aqui, na verdade, a média, da regressão, a gente tem isso daqui, que é a esperança do valor, do valor ajustado, esse cara bem aqui é a nossa média, do modelo. Estou pegando a média da média aqui, a gente vai ter essa expressão de média, essa é a nosso valor médio do valor ajustado. Tá? Então, eu estou aplicando a propriedade de esperança em cada um dos termos aqui. Por linearidade, a gente tem esse resultado. Tá? Alfa chapéu tem média alfa, que nós vimos lá no slide. Alfa chapéu tem distribuição normal. Beta chapéu tem distribuição normal, com média beta. Então, esse cara aqui é constante, fica fora da esperança. Tá? Chega nesse caso aqui. A variância também, do Y chapéu, que a gente vai estar interessado em saber para fazer o uso, da medida de variabilidade, tá? Tá aqui, então estou aplicando a variância na minha equação estimada, aplicando a variância em cada um dos termos, isso aqui é uma propriedade da nossa variância, a gente chega nessa expressãozinha aqui, após alguns algebrismos, tá? Então, no final das contas, o que a gente tem como ideia aqui, o que nós temos aqui de proposta, para nossa distribuição de probabilidade de Y chapéu, ó. Que Y chapéu, vai ter distribuição normal, ó, com que média? Alfa mais beta xi, e variância sigma quadrado vezes essa expressão aqui, ó, tá aqui, tá? Então, é dessa forma que a gente vai, conseguir trabalhar, dessa forma que a gente vai conseguir, fazer o uso, de intervalos de confiança, uma vez que a gente conhece a distribuição de probabilidade aqui, tá bom? Vamos lá. O estimador usado para variância que a gente tem aqui, então a gente pega a soma de quadrado dos erros, divide pelo grau de liberdade, logo, o nosso intervalo de confiança vai estar completo, porque se esse cara bem aqui, é o meu Y chapéu, chapéu I, na verdade,
Então, basta eu pegar mais ou menos um quantio da distribuição T aqui, que é a aproximação que nós temos, né? Eu já tenho a substituição do meu estimador variância aqui, logo, né, meu intervalo de confiança, né, com gama% de confiança tá completo aqui para você fazer a sua continha. Então, eu vou ter uma oscilação do meu valor estimado, né? Um para mais e um para menos, né? E esse aqui, né? Essa expressão bem aqui é o meu erro padrão, tá? Que é o que a gente está utilizando para medir a variabilidade do nosso valor ajustado, tá bom? Então, ó, vamos pegar aquele mesmo exemplo, né? A gente vem focando aqui nas nossas aulas de produção, né? De anual de soja, tá? Então, tá aqui o nosso gráfico de dispersão, né? Tá aqui a nossa reta estimada e a gente tem essa banda de confiança, ou esse intervalo de confiança, né? Que é a produção anual de soja, né? Pelo índice pluviométrico aqui, né? Então a gente consegue observar que o nosso intervalo de confiança, né? Ele capta bem, né? A maioria dos pontos aqui, tá? Certo? São alguns pontinhos, mas no geral tem um comportamento bem legal. Talvez por ter poucos pontos nesse banco de dados, né? E não fique tão, tão, tão visível isso, né? Mas para uma aplicação simples, prática, somente para entender como é que funciona, já serve bem legal, tá? Então, no geral, né? Ele tem um comportamento bem legal. É um intervalo de confiança, né? Com 95%, tá? De chance aqui. Então, você poderia ter outros tipos de intervalo, né? No caso lá, observe no intervalo anterior que eu tenho, né, um percentual do meu interesse aqui. No geral, a gente usa 95%, né? Para poder fazer 90%, 99%, são os percentuais de confiança que a gente tende a utilizar para fazer, né, esse tipo de situação. Para dar uma oscilação no nosso valor médio, ou seja, eu tô proporcionando aqui, né? Eu tenho uma estimativa pontual, que é a minha média aqui, né? Que é a minha retinha, e eu tenho para mais e para menos nos valores aqui em torno dela, tá? Então, é desse formato que a gente enxerga o intervalo de confiança, né? Observe que ele tem um comportamento meio hiperbólico, né? É justamente a ideia, né? Onde eu tenho menos pontos, a tendência é ter uma variabilidade maior, né? E já indica um pouco de risco aí, né? Se você tentar extrapolar em alguma coisa, quer dizer que talvez o valor possa ser qualquer ponto, né? Numa amplitude de valores, tá? Vamos ver um pouco de predição agora. Como é que a gente consegue prever, né? Fazer uma previsão, tá? Que essa que é a questão, dentro do modelo de regressão linear simples, né? Pessoal, o modelo de regressão linear simples, então, é super simples de fazer. O que nós vamos precisar entender aqui? Agora, né, a gente quer prever um valor futuro, tá? Y0 aqui, tá? É o meu Y0 que eu quero prever, né? Dado, né, um valor x0, tá? Esse x, né, quando a gente fala de previsão, a tendência logo de se pensar é de um valor que não esteja dentro da amplitude, né, dos valores observados, ou dentro dos valores observados, tá? Então, a tendência é que você, quando fala de previsão, é dentro de uma coisa que você não observou, né? E como é que fica a variabilidade disso? Como é que a gente consegue, como é que a gente calcula o intervalo de confiança para isso? Vamos ver isso já já. Mas a expressão que a gente tem, ó, é a mesma do modelo de regressão linear simples. Então, olha só, eu tenho aquele meu alfa chapéu estimado e eu tenho meu beta chapéu estimado já na equação com os dados, né, que foram observados. Então, simplesmente, pessoal, a nossa equação de previsão, você vai plugar aqui, ó, substituir o valor x0, que é o valor da covariável que você tem interesse de saber, que está fora, né, dos valores observados, e é óbvio que automaticamente, né, você vai conseguir obter um valor para y0, né, que é o nosso valor estimado fora dos valores observados, tá? Então, é dessa forma que a gente vai fazer, e o erro de predição, né, após algumas continhas que a gente faz, né, tá aqui. Eu falo erro porque eu estou colocando a ideia do intervalo de confiança baseado no nosso erro padrão aqui, né? Então, esse erro padrão é que eu vou somar e subtrair no meu, né, valor estimado obtido pela minha retinha aqui, tá bom? Super simples, tá, pessoal? E aí, como é que fica esse tipo de aplicação, pessoal, né, lá para aqueles dados de produção, né, anual de soja, né? Então, observe. Eu peguei aqui um exemplo, tá, de 3 pontos aqui, tá, que não estão dentro
né, da amplitude dos valores observados. Então, o x200, né, se você pegar os scripts que eu disponibilizei lá na descrição dos 2 vídeos anteriores, né, e na descrição desse vídeo também, tá, eu vou colocar o script para a construção desse gráfico e a apresentação desses resultados, tá? Você vai perceber que esses valores 200, 205, 210 não estão dentro da amplitude de valores observados, tá? Não tem esses valores lá. Então eu botei justamente de propósito para a gente conseguir obter qual seria o valor do y estimado. Então esse cara bem aqui, esse fit aqui é o meu y chapéu, né? Esse cara aqui é o limite inferior, que é o lower, né? E o upper, que é o meu limite superior. Tá? Então eu tenho a minha estimativa pontual, dado o valor 200 aqui, tá? Que é 56,40 e tarará. O intervalo de confiança, limite inferior e limite superior. Tá? Isso aqui, pessoal, é o intervalo de confiança 95%, tá? Que é o R, o padrão do R já faz assim. Mas se você quiser mudar, né? Eu quero com 90, 91, 92, aí é seu critério. Ele tem um argumento lá que já faz essas modificações, tá? Não tem problema. Então, qual é a situação aqui, né? Qual é o problema aqui de fazer a previsão? Na previsão, pessoal, de valores observados, observe que a banda de confiança, que é esse vermelhinho aqui, ó, né? A tendência, ó, é que ele tenha um valor, né, de variabilidade maior. Você está colocando um risco aí, uma situação que você não observou. Então a tendência é que você tenha uma variabilidade maior, né? Que justamente reflete o risco de você, né, tá usando o modelo para uma situação que você não viu, tá? Mas olha só o que acontece, né? O comportamento é muito parecido, ó, né, com o intervalo de confiança. A tendência, né, que é justamente onde eu tenho poucos dados, eu consigo prever com um erro maior, né? Onde eu tenho mais dados, a tendência é fazer a previsão com um erro menor, tá? Então, a partir desse tracinho aqui, dessa linha aqui vertical, né, eu tenho os 3 pontos, 205, né, o 200, 205, 210, tá aqui, né, o valor estimado, tá? Tá 3 tracinhos aqui, mas não quer dizer que são os 3 pontos de valores de x, não. Na verdade, foi uma coincidência, tá? Mas uma estimativa pontual, né, para cada um dos valores, é exatamente isso daqui, ó, 56, 57, 59, tá aqui, né, a continuação da reta e as bandas de confiança, né, para cada um desses valores aqui. Tudo bem? Então observa que aqui a gente já consegue ter uma previsão, né, fora dos dados. A tendência é que o intervalo de confiança seja maior, e isso é natural que isso aconteça, né? Você está utilizando o modelo, né? Você está correndo um risco aí de utilizar o modelo para uma situação que você não observou. Mas isso é natural, a gente faz isso o tempo todo, né? Inclusive, né, tem riscos de colocar, né, para estimar valores dentro do próximo dos valores que você não observou no seu próprio conjunto de dados. Então, eu peguei uma situação que está acima do maior valor aqui, mas eu poderia ter valor aqui dentro, em que o intervalo de confiança também tende a ser maior. Isso é esperado, não tem problema nenhum. Tudo bem? Bora lá para o R para ver como é que isso funciona. Vamos ver como é que a gente obtém esses gráficos, como é que a gente obtém esses resultados. Pega aí o teu notebook. Bom, pessoal, né, como sempre, a gente não pode esquecer de fazer o nosso cabeçalho aqui, né? Não podemos deixar de explicar, então estou aproveitando um script da outra aula, né? Então aqui é um exemplo, né, de intervalos de confiança e previsão, tá? Ou predição, se você preferir, né? Nomenclatura. Coloque seu nome e coloque a data, tá, relacionada ao seu script. Nunca esqueça de limpar, né, um ambiente ali, tá? Isso não é necessário sempre, tá? Para quem faz parte de programação, acho que eu já comentei com vocês, né? Quem programa, de repente essa função não é interessante, né? Para quem faz simulações, coisas do tipo assim. Mas numa situação igual a essa, é interessante você limpar o ambiente do R, deixar tudo bonitinho, tá? Para entrar com dados novos, tá? Então, vou carregar meus dados aqui, né? Como a gente já vem fazendo, tá aqui meu banco de dados, tá aqui os dados, os valores de precipitação e, né, de produção anual, tá? E aí, pessoal, olha só, vou fazer o ajuste do modelo usando a minha função LM, ó. Pronto, tá aqui. Então, meu fit, que é o meu ajuste, né? Vou dar um enter aqui, né? Nós vimos na aula passada, né, que a gente consegue ter um resumo melhor, né, do nosso fit aqui, do nosso ajuste, tá? A gente pediu um summary desse objeto fit,
tá? Tá aqui, falou valores residuais, nós vamos ver na próxima aula. Valores dos coeficientes do modelo, ou seja, do intercepto e do beta, e do alfa, aí, né? Que é o intercepto, e do beta, que é o nosso parâmetro de inclinação da reta, tá? Assim como outras medidas, o R quadrado, nós vimos, tudo e tal, tá? Então, esse é o tipo de situação. Mas a gente não está interessado nisso agora, a gente quer fazer, né? Obter intervalos de confiança, né? Intervalos de predição, tá? Então, ó, para predição aqui, pessoal, ó, para cada um dos valores que nós temos lá no nosso banco de dados, basta eu usar a função, ó, predict, tá? E eu tenho o meu intervalo de confiança. Ele tem aqui, ó, né? Qual o tipo de intervalo de confiança que você quer, tá? No caso, eu estou pegando um intervalo de confiança de predição, tá? Mas eu tenho outros argumentos aqui. Bom, então a gente tem a nossa função predict aqui, né? Que vai fazer essa previsão para a gente, né? Basta eu colocar aqui no argumento, tá? O nosso modelo de regressão, que é esse objeto fit, que carrega toda essa estrutura do modelo de regressão linear, tá? E colocar aqui que o intervalo é um intervalo de predição. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Quando eu peço, né? Predict, tá aqui, né? O valor estimado, tá, pessoal? Pela equação, né? E isso, tá? Eu estou fazendo para cada valor observado, né, no meu banco de dados. Eu não estou pensando aqui numa situação de extrapolação ou de um valor que não tem no meu banco de dados, tá? Então, na verdade, para cada valor de x observado no meu banco de dados, eu estou colocando aqui, né, para ele poder ajustar. Quando eu coloco esse fit aqui, ele ajusta para mim, né? Ele calcula para mim para cada um dos valores x, né? E me dá a estimativa da média, né, do valor observado aqui, do valor ajustado, perdão, né? E o seu intervalo de confiança, tá? O respectivo intervalo de confiança, no caso aqui de 95%. Tá bom? Né? Então eu vou juntar esses dados aqui, né, para a gente poder fazer o gráfico. Então agora meus dados, né, eu tenho esse MyData aqui, que eu chamei de MyData, né? E de quem? São os valores de x, né? Os valores observados de y, valores ajustados, meu y chapéu, né? E intervalo de confiança para os meus valores ajustados. Pronto, ó. Então era 40, ele ajustou 34, era 46, ajustou 39, 45, ajustou 35 e assim por diante. Tá? E o intervalo de confiança respectivo para cada um. Tá? E aí eu vou usar, né, o meu pacote de ggplot aqui, né, meu amigo ggplot, para poder fazer os gráficos mais bonitinhos. Né? Não quer dizer que você não possa fazer, né, o uso das funções dos gráficos base do R, né? Eu até mostro, acho que na primeira aula, os gráficos base do R, mas, né, o ggplot ele tem uns artifícios melhores, né, umas visualizações um pouco melhores, mais melhoradas do que a função base, tá? E mais simples, na minha opinião, de se fazer, tá? Então, ó, vamos ver como fica com intervalo de confiança, né? Olha só aqui, ó, né? O nosso gráfico. Se a gente pedir aqui o P, tá? Tá aqui o nosso gráfico com intervalo de confiança, né? Como é que é feito isso daí? O ggplot ele precisa, né? Ele é feito em fatias, né? Você vai fazendo ele bem fatiado. Então a primeira opção aqui é colocar a estrutura do gráfico que você quer. Em seguida, quando você soma, né? E você fala que você quer gráficos de ponto, então vai ter que usar o geonPoint, tá? Então vai fazer esses gráficos de pontos aqui, né? Tá? Em seguida, né? Você pode usar o método estatístico aqui que você quer trabalhar, se você tem interesse de falar e de utilizar isso daí, né? No caso, o método que nós queremos aqui de suavização é um método linear, então existem outros métodos, né? O quadrático, o cúbico, o próprio splines, né? Que são opções aqui de você substituir, como ele fazer para ele fazer um resumo estatístico, né? No caso que a gente está fazendo aqui é o linear, que vai nos dar essa equaçãozinha aqui, e automaticamente ele já plota para a gente o intervalo de confiança, né? Então observe que se a gente fosse fazendo o plot, né, na função base do R, gráfico básico do R, a gente ia ter que fazer o cálculo do intervalo de confiança para poder fazer os lines e tudo, fazer essa área escura, tudo e tal. É uma situação um pouco mais, vamos dizer assim, mais chata, mais demorada, mais códigos para fazer. Essa que é a situação. Professor, dá para fazer? Dá, tá tranquilo, beleza, de boa. Mas você precisa de mais recursos de código para poder fechar.
E aqui no ggplot não, aqui as coisas funcionam bem mais diretas, a tendência é que você use menos funções, tá? Observe que toda a estrutura, né, talvez seja a chave do ggplot, né, é trabalhar usando o data frame. Né? Tudo é usando o data frame. Vai ter variável de grupo, coisas tipo assim, coloca no data frame, empilha, deixa bonitinho, mas no formato data frame, porque é justamente o formato que, na minha opinião, facilita muito quando você quer fazer vários gráficos junto e comparar e dividir por grupo, sem ter que fazer separado. O ggplot é expert nisso, ele resolve muito nossos problemas, tá? Mas vamos voltar para o nosso caso aqui, ó. Vamos ver como é que fica, né, a estimativa dos limites de confiança usando a predição que nós fizemos aqui, ó, tá? Então, olha só, nossa previsão aqui, né? Então, o intervalo de confiança, né? Aqui embaixo, a parte cinza aqui, né? E aqui são os intervalos de previsão, né? Para outros pontos dentro da amplitude, né? Dos valores aqui, tá? Então, a gente consegue fazer previsão dentro, né, da amplitude de valores aqui, né, mas de pontos não observáveis, né, no banco de dados, e a gente consegue fazer fora disso daí, tá? Que é o exemplo que eu trago aqui pra gente, né? Então, a gente viu um intervalo de confiança de predição aqui também, né? Vamos ver agora fora, né, desses valores. Então, eu vou ter que construir esse data frame que eu chamei de new x, né, que é um novo x aqui, né? Então, vamos rodar ele aqui, só para você ver o que esse é esse new x, tá? Tá aqui, é um data frame com uma coluna e 3 valores, são os 3 valores que você está interessado, né, em fazer previsão, tá? E aí, ó, você vai continuar usando a função predict, né? Então, bota o objeto de ajuste e diz assim, olha, eu tenho um new data aqui para você ajustar, um novo banco de dados, né? Fora daqueles que você já ajustou, tá? Para você me dar resultados. Então, quando você roda isso daqui, né? Tá aqui, você pede o new predict. New predict, tá aqui. Então, eu tenho, ó, para cada um dos valores aqui, ó, que foi aquilo que eu mostrei lá no slide de aula, né? Você tem um valor estimado aqui, né? Então, para 200 está aqui, é o valor estimado para a produção anual, o valor 205, né, de precipitação de chuva, né? O valor estimado da produção é 57, né? Então, a tendência que é o que é esperado, né, à medida que você vai tendo um maior valor da precipitação de chuva, né, a tendência é que esse valor estimado de produção anual, né, seja maior, tá? Lembra, o intervalo de confiança vai aumentando, né? A tendência é essa também, né? E é isso aí. Bora lá agora fazer gráfico disso, né? E fazer justamente aquela transiçãozinha, né? Porque a gente fez tudo bonitinho só dentro da amplitude dos valores observados, tá? E como é que eu faço para colocar, né, aquela parte aqui do lado? Eu quero mostrar num gráfico justamente a minha previsão, né? Beleza, então é um negócio bem simplesinho de resolver. O único ponto que eu estou colocando de diferença aqui, ó, né, é o eixo X, né, que eu não estou deixando ele fazer aqui. Observe que no anterior aqui eu não mexi nos valores dos eixos, né? A gente tem como mexer isso daí e dizer assim, quais são os limites dos valores de X, né? No gráfico aqui, no eixo aqui, né? No eixo X, né? Aí você pode dizer, olha, eu quero de 0 até não sei quantos valores e tal. Mas não precisa a gente pegar 0 aqui. Basta a gente pegar de um valor próximo aqui, né? O menor valor de Y, né? Se a gente pegar aqui dados, né? Menor valor que é 115, eu acho. Deixa eu ver aqui. Isso, 115, né? Na verdade, tem que olhar, 115 é valor de X, tá certo. Então, eu peguei aqui 100, né? E o maior valor aqui, eu vou botar 220, que é justamente para englobar esse 210, né? Para a gente pegar tanto dos menores valores observados quanto dos maiores, tá? Bom, feito isso, a gente roda o nosso gráfico aqui, ó, né? Vou pedir o P aqui só para a gente poder ver, tá? Então, observe, aqui é só o intervalo de confiança e o que mudou até aqui, né? A amplitude, né, do nosso eixo aqui, nosso eixo está partindo de 5 até 220, na verdade, ele está pegando de 5 e 5 aqui o nosso eixo, tá? Mas é 220, né? Tá parando por aqui, tá? E agora a gente vai botar aquelas linhas bonitinhas. Vamos colocar as linhas do intervalo de predição, né? A gente pediu P aqui, tá? Vai aparecer os limites aqui, né, do intervalo de predição, tá? E agora, né, justamente vamos colocar aqui, eu coloquei o Geom V-Line aqui, né, que é aquela linha que vai, né, ficar na vertical aqui para a gente conseguir
né, ter uma ideia, né, da transição, né, do que ficou nos dados observados e do que não ficou na parte de previsão dos três valores, tá? Então essa funçãozinha ela faz isso aqui bonitinho pra gente, tá? Vamos ver como é que funciona? Pronto. Olha só que legal. Ficou bem bacana, né? Então a gente tem nosso intervalo de predição aqui e a nossa previsão aqui usando a função predict. Tudo beleza, pessoal? Se gostou, dá uma curtida aí. Bom que você ficou até o final, né? Espero que esse material lhe ajude bastante, tá? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, compartilha com os colegas, né? Escreve aqui nos comentários se você gostou, se você não gostou, né? O que você gostaria de ver a mais daqui, o que seria interessante de explicar, seria interessante ver o seu feedback aí, beleza? Fiquem todos bem e grande abraço.